A Estátua da Liberdade é um dos monumentos mais famosos do mundo, se não o mais famoso. Quem visita Nova York pode vê-la, mas nem todo mundo sabe que a Lady Liberty tem seus próprios segredos. Um deles é: ela pode nem mesmo ser uma dama. Contagem decrescente a partir do 9. A Estátua da Liberdade já foi dividida em pedaços. É realmente difícil de imaginar, mas a estátua chegou da França em 17 de junho de 1885, em mais de 300 peças de cobre. A carga preciosa viajou em 214 caixas no navio francês Isère. No entanto, o braço icônico que segurava a tocha não estava lá. Ele ficou no Madison Square Park por 6 anos para ajudar a arrecadar dinheiro para patrocinar o pedestal. Quando o navio que carregava a estátua chegou, 200 mil pessoas foram recebê-la nos Estados Unidos. A cerimônia oficial de dedicação ocorreu em 28 de outubro de 1886, sob a presidência do presidente Grover Cleveland. 8. Foi uma das primeiras campanhas de financiamento coletivo da história. Primeiro, o escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi levantou fundos em seu país para construir a estátua. Na verdade, ela não foi patrocinada pelo governo local. Quando terminou, o escultor a ofereceu de presente aos Estados Unidos sob uma condição: o país construiria um pedestal para a estátua. O governo federal não gostou da ideia, então o destino da estátua não ficou claro por alguns anos. Foi aí que o magnata do jornal americano Joseph Pulitzer entrou em cena. Ele basicamente iniciou uma das primeiras campanhas maciças de financiamento coletivo da história, prometendo a todos os colaboradores um agradecimento em seus jornais. Embora 80% das doações tenham sido pequenas doações de cidadãos de classe média, Pulitzer conseguiu coletar a quantia necessária de mais de 120 mil doadores. A propósito, o famoso soneto The New Colossus, que ainda pode ser encontrado em uma placa de bronze dentro da estátua, também fez parte da campanha de arrecadação de fundos. 7. A Estátua da Liberdade nem sempre foi verde. A Estátua da Liberdade é feita de cobre, então era originalmente da cor da nossa moeda de 5 centavos. De acordo com a Sociedade Histórica de Nova York, em 1920, ela já estava completamente verde devido à oxidação. Houve um tempo em que ela era metade marrom, metade verde. A nova cor sobreviveu à restauração e eles dizem que o revestimento, chamado pátina, nunca desaparecerá. 6. Ela costumava servir como farol. Originalmente, a estátua deveria servir como farol para navios que navegavam no porto de Nova York, e 2 anos depois de chegar aos Estados Unidos, passou a funcionar assim. Durante 16 anos, a lâmpada da estátua serviu de farol, mas não era clara o suficiente, e ficando sem ideias para consertar isso, Bartholdi se ofereceu para cobrir toda a estátua em ouro para torná-la mais brilhante. O Congresso disse não a essa ideia, pois teria saído muito caro. 5. Tudo a ver com o número 7. É fácil notar que a estátua tem 7 pontas na sua coroa, simbolizando a liberdade universal nos 7 oceanos e continentes. A referência menos óbvia ao número 7 está no número de janelas em sua cabeça. Existem 25, o que forma 7 se você somar os dígitos. Há 16 folhas ao redor da tocha, e o próprio monumento tem 151 pés de altura, cujas somas também resultam em 7. Claramente, esse número significava muito para os criadores da estátua. 4. A construção que sustenta a estátua foi projetada por Gustave Eiffel. O pedestal da Estátua da Liberdade foi construído no antigo Fort Wood, na Liberty Island. Atualmente abriga museus que mostram a história da estátua, com fotografias antigas, vídeos, histórias orais gravadas e a tocha original que Lady Liberty estava segurando em 1886. O famoso engenheiro Alexander Gustave Eiffel, sua familiar, ajudou a projetar a estrutura interna de aço para manter a estátua estável. Ela é forte o suficiente para suportar cerca de 600 raios por ano. Quando o vento está forte, a estátua pode oscilar cerca de 7 centímetros e sua tocha 12 centímetros. 354 degraus levam à coroa da Lady Liberty, que é aberta aos visitantes, mas a tocha fica fora de alcance. Por falar em visitar a estátua, você já esteve lá? Eu já subi todos esses 300 degraus. Cheguei na cabeça dela e olhei através daquelas janelas. Foi meio claustrofóbico, mas muito legal. Ou talvez você tenha escalado algum outro monumento icônico? Compartilhe suas experiências na seção de comentários abaixo.
3. Pode ter laços maçônicos. Existe uma teoria popular que afirma que a Estátua da Liberdade deveria originalmente estar vestida como uma camponesa árabe e estar na abertura sul do canal de Suez, no Egito. O governante do Egito não podia pagar, então Bartholdi a redesenhou, dando-lhe um vestido diferente e um novo nome, e a enviou como um presente ao povo norte-americano para comemorar o aniversário da Revolução Americana. Então, o que isso tem a ver com os maçons? Bem, o próprio Bartholdi era um maçom. Ele era um representante dos maçons franceses do Grande Oriente, daí o seu interesse no Egito. Ele supostamente queria colocar a estátua lá para simbolizar o Oriente mostrando o caminho. A tocha que Lady Liberty está segurando é um símbolo importante na cultura maçônica, como a tocha da iluminação, ou a tocha flamejante da razão. Os maçons também participaram da cerimônia de colocação da pedra angular em 1884, e o grão-mestre William A. Brodie presidiu na companhia de membros da Grande Loja Maçônica. 2. O rosto da Estátua da Liberdade pode ser o de um homem. Quando você pensa na Estátua da Liberdade, você a vê como uma mulher, certo? A maioria das pessoas tem certeza de que é uma representação da deusa romana da liberdade, Libertas. A história amplamente aceita é que Bartholdi modelou seu rosto segundo a mãe dele. A autora e jornalista Elizabeth Mitchell, no entanto, afirma que o escultor usou, na verdade, o rosto do seu irmão como modelo. Enquanto a jornalista estudava as fotografias da família de Bartholdi, ela notou que a mãe dele tinha uma forma de sobrancelha diferente, nariz e lábios mais finos e boca menor. Então, ela apontou a impressionante semelhança entre o irmão do escultor em sua idade adulta e a estátua. Devido à sua condição de saúde mental, o irmão de Bartholdi passou anos no hospital e Frederick passava horas observando ele. Isso poderia ter ajudado a recriar seu rosto em todos os detalhes. Outra teoria foi apresentada pela escritora francesa Nathalie Salmon, que afirma que Lady Liberty foi inspirada em sua ancestral Sarah Salmon. Segundo ela, Bartholdi achava as feições de Sarah particularmente bonitas. Embora tivesse imigrado para os Estados Unidos, ela e o marido visitaram o escultor em seu estúdio quando voltaram brevemente a Paris em 1875. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade para desenhar Sarah e depois usar essas imagens como modelo. 1. Há mais de uma Estátua da Liberdade. E não estou falando sobre suas versões de lembrança de plástico, ou sobre a de Las Vegas Boulevard. Você pode encontrar uma Estátua da Liberdade menor, que era o modelo original de sua irmã mais velha, no Jardim de Luxemburgo, em Paris. Está lá desde 1906, depois que Bartholdi a entregou ao Museu de Luxemburgo para a Feira Mundial de 1900. Outra versão do icônico monumento foi erguida em uma ilha no Rio Sena para comemorar o 100º aniversário da Revolução Francesa em 1889. Ela tem duas datas, 4 de julho de 1776 e 14 de julho de 1789, simbolizando a amizade das duas nações e a importância da Revolução. Há também uma cópia da tocha em tamanho real na ponte de l'Alma, em Paris. Pessoas de todo o mundo patrocinaram sua construção como um símbolo da amizade franco-americana. Ela foi colocada não muito longe da Torre Eiffel, no 100º aniversário da dedicação da estátua. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe-o com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.